Olá, meu nome é Alice e eu sou estudante de zootecnia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do sistema de classificação, focando nos seus principais períodos. Bem, conhecer e entender a diversidade de vida sempre foi e ainda é um desafio enfrentado pelos pesquisadores. E a história da classificação dos seres vivos é um reflexo dessa complexa tarefa. Mas, se é um desafio tão grande assim, por que a classificação dos seres vivos é necessária? Bem, essa é uma pergunta bem simples de responder. Na verdade, ao classificar os seres vivos em grupos, divididos pelo maior número possível de características similares entre eles, permite que possamos conhecê-los sistematicamente, de uma forma mais simples e de acordo com suas especificidades, facilitando assim a sua identificação. Sendo assim, um sistema de classificação tem como objetivo separar os seres em grupos seguindo um parâmetro pré-estabelecido. O parâmetro utilizado na antiguidade, por exemplo, era o de movimento. Se o organismo não se move, é planta. Se o organismo se move, é animal. Mas, graças ao avanço dos estudos, a utilização da reconstrução filogenética para a construção de classificações é atualmente o método mais aceito. Porém, ao longo do tempo, muitos pesquisadores propuseram classificações artificiais, ou seja, classificações que não refletem padrões evolutivos, mas se baseiam em outros tipos de parâmetros arbitrários. É por isso que vemos durante a história da biologia diversas mudanças em relação à classificação dos organismos, pois conforme nova informação é descoberta, novos parâmetros são utilizados para a classificação. Temos assim a primeira fase da história da classificação, que é o mundo macroscópico. Bem, a primeira fase da classificação dos seres vivos começou na antiguidade, com o filósofo grego Aristóteles. Ele foi o autor dos registros escritos mais antigos conhecidos sobre esse assunto e que datam do século IV a.C. Nessa época, os naturalistas tinham ao seu dispor apenas os seres que conseguiam distinguir a olho nu, pois não havia microscópios e o universo conhecido dos seres vivos era formado apenas pelos seres macroscópicos. Por meio de suas observações, Aristóteles conheceu características comuns entre certos organismos e concluiu que todos os seres vivos poderiam ser organizados em uma escala ou hierarquia, desde características mais simples até as mais complexas. Reconheceu a dicotomia entre dois grandes grupos, o das plantas, seres que não se movem, e os animais, seres que se movem. Ele dedicou atenção especial aos estudos dos animais, publicando o História dos Animais, onde descreveu cerca de 500 tipos diferentes de animais que ele chamava de espécies. Ele agrupava espécies em categorias como aves e mamíferos e foi o primeiro a dividir os animais em vertebrados e invertebrados. Já nessa época, ele considerava a baleia e o morcego como mamíferos. Propôs também os fundamentos para a organização da biologia em morfologia, sistemática, fisiologia e embriologia. Estudos mais detalhados das plantas na época foram feitos por um discípulo de Aristóteles, o filósofo Teofrasto. Ele publicou dois importantes tratados em botânica, o História das Plantas e Sobre a Causa das Plantas. Teofrasto classificava os cerca de 500 tipos de plantas conhecidas com base no modo de crescimento, podendo ser árvores, arbustos, subarbustos e ervas. Além disso, a presença ou não de espinhos e o cultivo ou não pelo ser humano. Ele estudou as ervas medicinais, os tipos de madeira e seus usos. Essa primeira fase da classificação dos seres vivos em plantas e animais
estendeu-se até mesmo depois da descoberta do microscópio de luz, quando um novo universo de seres vivos foi desvendado, os seres microscópicos. No entanto, o estudo desses micro-organismos acabou gerando a necessidade de novas classificações. Temos, então, a segunda fase da história da classificação, que vai do microscópio de luz até as ideias de evolução das espécies. Essa fase ela começou por volta de 1665 e estendeu-se até cerca de 1940. Portanto, por um período muito mais curto do que a primeira, ela durou vários séculos. Apesar de curta, houve um grande avanço no estudo dos seres vivos. Em 1965, o cientista inglês Robert Woolke descreveu a célula a partir de cortes finos de cortiça, observados ao microscópio de luz. Mas foi com os trabalhos do holandês Anthony van Leeuwenhoek que o estudo dos micro-organismos teve um grande salto, pois ele produzia seus próprios microscópios, tanto as lentes como as partes de metal, e assim pôde fazer muitas observações, descrições e desenhos minuciosos, sendo o mundo microscópico que ele encontrou desconhecido pela comunidade científica. Com a descrição de diversos tipos de micro-organismos e o aumento dos conhecimentos sobre os seres macroscópicos, surge o problema de como classificar a diversidade de espécies que estava sendo desvendada. Sendo assim, o naturalista que trouxe as maiores contribuições nesse período na sistematização do conhecimento sobre as espécies foi o botânico, zoólogo e médico sueco Linnaeus, mais conhecido como Linneu, o pai da taxonomia moderna. Linneu acreditava que os organismos eram criados por uma divindade com sua forma definitiva e que o número dos diferentes tipos de organismos era constante desde a criação do mundo. Sendo assim, ele agrupou todos os seres vivos em dois reinos, o reino animal e o reino vegetal. Além disso, ele considerava o reino mineral para os seres inanimados. Nessa segunda fase da história da classificação, muitas propostas de classificação surgiram, mas o sistema de dois reinos de Linneu foi mantido por muito tempo. Com os avanços dos seres vivos, essa interpretação dicotômica da diversidade passou a ser questionada. Além disso, a partir de 1858, quando dois pesquisadores ingleses, Charles Darwin e Alfred Wallace, divulgaram suas ideias sobre a evolução por seleção natural, aceitas até hoje, iniciou-se uma mudança na maneira de interpretar a diversidade biológica. Darwin publicou em 1859 o mais importante livro da história da biologia, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, que teve várias edições. Assim, a evolução passou a ganhar espaço na comunidade científica e é hoje o principal enfoque dos estudos biológicos. Desde então, as concepções evolutivas foram incorporadas na classificação dos seres vivos. Ao serem classificadas, as semelhanças morfológicas e estruturais passaram a ser complementadas com informações sobre as relações de parentesco evolutivo entre os grupos e a se construir filogenias dos diferentes grupos de seres vivos. Portanto, novos sistemas de classificação foram propostos procurando estabelecer as principais linhas de evolução destes grupos. Essas classificações são conhecidas por sistemas naturais, pois ordenam naturalmente os organismos visando compreender as relações de parentesco evolutivo entre eles. Temos, assim, a terceira fase da história da classificação, que vai desde o microscópio eletrônico ao sistema de reinos. Em 1932 surgiu o microscópio eletrônico, propiciando estudos mais detalhados da morfologia celular. Esses estudos trouxeram reflexos na sistemática, com novas propostas para se entender a evolução dos seres vivos, e com isso, novas classificações e reinos. Uma das classificações que teve influência na época foi a de Herbert Copeland.
que em 1936 propôs um sistema de classificação em 4 reinos, retirando Monera de dentro dos protistas por serem procariontes e resgatando o termo protoquitista de Wolg para eucariontes unicelulares ou multicelulares sem tecidos verdadeiros. Seus reinos eram o reino Monera, para bactérias e cianobactérias, o reino protoquitista, para seres unicelulares, eucariontes, multicelulares como algas e fungos, o reino Plant, para multicelulares fotossintetizantes com tecidos, e o reino Animalia, para multicelulares heterótrofos com tecidos. Embora bem aceita, a sua proposta passou por inúmeras revisões, em função da deficiência de critérios para a reconstrução filogenética. Os avanços metodológicos para interpretar a filogenia dos seres vivos começaram a surgir a partir da década de 1950, com a divulgação dos trabalhos de Willy Weinig, o entomólogo alemão. Surgiu nessa época uma nova escola de classificação, a escola filogenética ou cladística. Aprimoraram-se os critérios para a reconstrução filogenética e estabeleceu-se uma metodologia para testar hipóteses de filogenia, ausentes até então. Temos, assim, a 4ª fase da história de classificação, que vai desde a biologia molecular até a proposta atual. Então, a partir de 1970 até os dias de hoje, as propostas de classificação estão mais relacionadas com os avanços da biologia molecular e o aprimoramento dos estudos com microscopia eletrônica e com a maior aceitação e desenvolvimento da sistemática filogenética. Sendo assim, a grande explosão na área da sistemática molecular veio acompanhada por várias novas metodologias de análise, trazendo profundas mudanças nas propostas de classificação, sendo essa área hoje uma das mais dinâmicas da biologia. Atualmente, as relações de parentesco são definidas não somente pelas características externas, mas também por semelhanças genéticas e bioquímicas. Alguns cientistas têm utilizado a cladística para determinar as relações filogenéticas entre as espécies. Desse modo, é investigada a história evolutiva dos organismos para classificá-los. Obrigada pela